Você já reparou que muita gente fala sobre espiritualidade, mas quase ninguém vive a vocação que Deus realmente deu? É como caminhar com um mapa celestial nas mãos, mas nunca decifrar o caminho. E é exatamente aí que Efésios 4 revela um segredo que poucos enxergam. Antes de continuar, já se inscreva no canal para não perder nenhuma reflexão profunda que pode transformar sua caminhada espiritual. Paulo não fala apenas sobre crer, ele nos chama a viver com dignidade, unidade do espírito e maturidade real. Não na teoria, mas no cotidiano, onde nossa fé é provada. E essa mensagem, destacada por mestres como Charles Spurgeon, continua tão viva hoje quanto quando foi escrita. Talvez o que esteja faltando para sua vida ganhar novo rumo seja simplesmente mergulhar nesse princípio poderoso escondido em Efésios 4. Vamos juntos? Paulo nos lembra em Efésios 4 que a vocação que recebemos não é um detalhe religioso, mas uma convocação divina para viver com dignidade da vida cristã. Não é sobre ostentar espiritualidade com palavras bonitas, mas sobre refletir o caráter de Cristo em atitudes diárias. A fé verdadeira não cabe apenas no domingo, mas se expressa na segunda-feira no trabalho, na família e até nas redes sociais. É uma vida inteira respondendo ao chamado que o Espírito Santo nos fez. O apóstolo é direto. Esse chamado não é opcional. Ele pesa como uma chave espiritual que abre um novo jeito de viver, onde a coerência se torna prova de maturidade. Não adianta falar de santidade prática se na rotina as escolhas não revelam compromisso com a verdade. A verdadeira autoridade espiritual nasce quando existe alinhamento entre discurso e comportamento. É exatamente aqui que começa o caminho do crescimento espiritual. Imagine alguém que diz ter uma missão, mas vive como se nada tivesse mudado. É como carregar um título sem assumir as responsabilidades que ele traz. Paulo chama a atenção para isso. A vida cristã não é palco, mas testemunho. Viver de forma indigna desse chamado é desperdiçar o privilégio de pertencer ao corpo de Cristo. Como dizia Charles Spurgeon, não basta ser chamado, é preciso andar como quem foi escolhido. Responder ao chamado não significa perfeição imediata, mas compromisso diário em seguir a direção do Espírito Santo. É cair e levantar, aprender e recomeçar, sempre buscando coerência entre fé e prática. Quando entendemos que fomos convocados para algo maior, nossas prioridades mudam. Passamos a enxergar cada gesto, cada palavra e cada decisão como parte de uma missão. Esse é o primeiro passo para uma vida verdadeiramente transformada. Paulo mostra que a unidade do Espírito não se sustenta em discursos teológicos elaborados, mas em atitudes simples como humildade, mansidão, longanimidade e amor. Sem essas virtudes, a fé se torna frágil e a comunidade cristã corre o risco de virar apenas uma instituição formal, sem vida. A dignidade da vida cristã se mede no modo como tratamos as pessoas que caminham ao nosso lado, principalmente quando elas falham conosco. É fácil falar sobre comunhão, mas difícil exercê-la quando somos contrariados. A verdadeira prova da maturidade espiritual está em perdoar uma ofensa, ser paciente no meio de conflitos e buscar a paz, mesmo quando seria mais cômodo se afastar. É nesse ponto que o Espírito Santo nos molda, transformando reações humanas em respostas cheias de graça. Se queremos que o corpo de Cristo seja saudável, precisamos cultivar essas virtudes no cotidiano. Charles Spurgeon dizia que a humildade é a vestimenta do cristão, e sem ela, qualquer outro adorno espiritual se torna vaidade. A chave espiritual para manter a igreja unida é praticar a paciência e o perdão, mesmo quando a lógica humana grita o contrário. Quem vive apenas de orgulho e ressentimento não consegue sustentar relacionamentos duradouros. A unidade começa dentro de nós, no coração que escolhe amar antes de julgar.
Essas virtudes não surgem do nada, elas precisam ser treinadas como músculos. Podemos começar com gestos simples, ouvir mais do que falar, evitar palavras duras, escolher orar por alguém em vez de criticar. Pequenas práticas revelam se estamos alinhados com a verdade e coerência do Evangelho. Ao viver assim, o cristão não apenas preserva a unidade, mas inspira outros a fazerem o mesmo. É nesse ambiente de amor e perdão que a igreja encontra força para crescer. A unidade do Espírito não é fruto de afinidades naturais, gostos em comum ou interesses pessoais. Ela nasce do Espírito Santo, que conecta corações de diferentes culturas, idades e histórias numa mesma fé. É algo tão profundo que ultrapassa qualquer barreira humana e, por isso, precisa ser guardado com zelo. Paulo nos lembra em Efésios 4 que essa unidade deve ser vigiada com cuidado, porque basta uma pequena brecha de orgulho para que o vínculo da paz seja rompido. Quantas comunidades cristãs se fragmentam por questões secundárias? Muitas vezes não é por doutrina, mas por desentendimentos mal resolvidos, ressentimentos acumulados ou vaidade de líderes que confundem autoridade espiritual com poder pessoal. A chave espiritual para preservar a paz está no exercício da humildade e no compromisso de tratar feridas ainda pequenas, antes que se tornem muralhas. A falta de diálogo e perdão é terreno fértil para divisões. Charles Spurgeon alertava que a discórdia é a arma preferida do inimigo contra a igreja. E é verdade. Uma comunidade dividida perde força, perde voz e enfraquece o testemunho diante do mundo. O corpo de Cristo precisa caminhar como um só, pois cada membro cumpre uma função vital. Onde há unidade, há poder. Onde há unidade, há maturidade. E onde há unidade, o crescimento espiritual flui naturalmente. Manter o vínculo da paz é um exercício diário. Isso inclui pedir perdão quando erramos, liberar perdão quando somos feridos e buscar a reconciliação, mesmo quando o ego prefere o silêncio. É a prática da santidade prática em relacionamentos reais, onde a verdade e a coerência precisam caminhar juntas. Quando a paz é prioridade, o ambiente se torna fértil para os dons ministeriais frutificarem e para a maturidade florescer. É nesse clima que a igreja revela Cristo ao mundo. Em Efésios 4, Paulo explica que Cristo entregou à igreja dons ministeriais, como apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Esses dons não foram dados para criar hierarquias de status, mas para a edificação do corpo de Cristo. São ferramentas divinas que servem para capacitar, ensinar e direcionar a comunidade. Quando bem usados, eles produzem maturidade espiritual e fortalecem a fé coletiva, evitando que a igreja se torne frágil diante das pressões do mundo. Infelizmente, muitos confundem dons com posições de prestígio, mas a verdadeira autoridade espiritual não se demonstra pelo título, e sim pelo serviço. Um pastor que cuida, um mestre que ensina com paciência, um profeta que fala com humildade. Esses refletem a dignidade da vida cristã. Quando cada dom opera em harmonia, a igreja experimenta crescimento equilibrado. É o Espírito Santo quem distribui, e ele o faz com sabedoria perfeita. Charles Spurgeon dizia que todo pregador deve primeiro ser um servo antes de ser um orador. Essa frase resume bem o propósito dos dons. Eles não existem para a vaidade pessoal, mas como uma chave espiritual para abençoar outros. Quando um dom é mal usado, causa divisões, mas quando exercido em amor e submissão, gera crescimento espiritual. A igreja precisa valorizar cada função, reconhecendo que todos contribuem para a obra maior de Cristo. Praticar os dons ministeriais é também viver a santidade prática. Não basta saber pregar, é necessário viver o que se prega. Não basta ensinar, é preciso dar exemplo. Não basta liderar, é necessário servir com verdade e coerência.
Quando o povo de Deus entende isso, os dons se tornam canais de vida e não de confusão. O resultado? Uma igreja madura, unida e cada vez mais parecida com Jesus. A imaturidade espiritual é perigosa porque torna os cristãos vulneráveis a todo vento de doutrina. Em Efésios 4, Paulo alerta sobre a necessidade de crescer na fé para não ser levado por modismos ou ensinos distorcidos. A maturidade espiritual se revela na estabilidade, na firmeza e na capacidade de discernir o que vem de Deus e o que é apenas invenção humana. É uma questão de verdade e coerência que protege a igreja de tropeços. Esse crescimento não acontece de um dia para o outro. É como a formação de um atleta. Exige treino, disciplina e constância. Ler a Bíblia diariamente, meditar em passagens como Efésios 4 e até estudar sermões de homens como Charles Spurgeon são práticas que fortalecem a mente e o coração. Assim como o corpo precisa de exercício para se manter saudável, o corpo de Cristo precisa de alimento sólido para alcançar a plena estatura em Cristo. A imaturidade também aparece quando reagimos emocionalmente a tudo, sem equilíbrio. O cristão maduro aprende a viver em humildade, mansidão e longanimidade, deixando que o Espírito Santo molde seu caráter. Ele não corre atrás de novidades espirituais, mas se aprofunda na chave espiritual da palavra, buscando sempre a coerência entre fé e prática. Essa postura gera estabilidade e fortalece a comunidade. A maturidade espiritual nos leva a uma nova forma de viver: mais perdão, mais amor, menos orgulho e mais compromisso. Ela não elimina as lutas, mas nos dá firmeza para enfrentá-las com dignidade. O resultado é uma vida que inspira outros, tornando-se exemplo dentro e fora da igreja. Quando crescemos espiritualmente, revelamos a glória de Cristo em atitudes simples, mas transformadoras. E esse é só o começo do que Paulo chama de vida plena em Cristo. Em Efésios 4, Paulo chama os cristãos a viverem não apenas de palavras, mas em santidade prática. Isso significa escolher atitudes que refletem a nova identidade em Cristo, honestidade no trabalho, palavras que edificam e um coração pronto para perdoar. Não se trata de um moralismo vazio, mas de uma transformação real que mostra a obra do Espírito Santo em nós. Quando negligenciamos isso, acabamos por entristecê-lo e enfraquecemos nossa caminhada. A verdadeira transformação é visível nos detalhes do cotidiano. É deixar para trás os hábitos antigos e vestir-se do novo homem, que reflete a dignidade da vida cristã. Cada escolha, seja pequena ou grande, revela se vivemos segundo a carne ou segundo o Espírito. Essa mudança não acontece por esforço humano apenas, mas por uma chave espiritual. A graça que nos ensina a viver com verdade e coerência. Charles Spurgeon dizia que a fé que não muda a vida não salva a alma. É forte, mas verdadeiro. O Evangelho não pode ser reduzido à teoria. Ele precisa ser experimentado no caráter, nas decisões e nos relacionamentos. A transformação de vida é um testemunho poderoso para o mundo, mais eloquente que qualquer sermão. O corpo de Cristo só será saudável quando seus membros viverem essa prática diariamente. Praticar a santidade é um convite para cada cristão. Começa em casa, no jeito de falar com a família, se estende ao trabalho, na honestidade e dedicação, e alcança a comunidade quando usamos palavras que edificam em vez de destruir. A maturidade espiritual se comprova nesses gestos. É nesse ambiente que o crescimento espiritual floresce, pois a santidade atrai a presença do Espírito e abre espaço para os dons ministeriais se manifestarem de forma genuína. O capítulo de Efésios 4 conclui lembrando que a vida cristã só encontra plenitude quando o amor e o perdão se tornam prática constante. Não é apenas sobre falar de compaixão, mas sobre abandonar a amargura e escolher a reconciliação.
O perdão é uma chave espiritual que liberta não só quem recebe, mas principalmente quem oferece. É impossível manter a unidade do Espírito sem exercitar essa virtude que reflete o coração de Cristo. Perdoar não é fácil. Às vezes dói mais do que manter a ferida aberta. Mas o Espírito Santo nos capacita a dar esse passo, lembrando que fomos perdoados primeiro. Quando soltamos o peso da mágoa, experimentamos paz interior e fortalecemos os vínculos da comunidade. Essa é a essência da dignidade da vida cristã. Amar mesmo quando o outro não merece, porque foi exatamente assim que Cristo nos amou. Charles Spurgeon dizia que o perdão é a fragrância que a flor derrama sobre o calcanhar que a esmagou. É uma imagem linda e verdadeira. O perdão transforma a ofensa em oportunidade de crescimento e a mágoa em lição de maturidade espiritual. O corpo de Cristo floresce quando os membros aprendem a lidar com as falhas uns dos outros com paciência, humildade e mansidão, fortalecendo a comunhão e o testemunho diante do mundo. Praticar o perdão é também um ato de santidade prática. Isso envolve escolhas diárias, deixar de lado palavras duras, responder com bondade, cultivar a compaixão. Quando vivemos assim, demonstramos verdade e coerência com o evangelho que pregamos. O resultado é um ambiente onde os dons ministeriais podem frutificar e onde o crescimento espiritual acontece naturalmente. Amar e perdoar não são opções, são sinais claros de uma fé genuína. Depois de percorrermos Efésios 4, fica claro que esse capítulo é um verdadeiro manual para o crescimento espiritual e para a vida em comunidade. Paulo não nos chama a uma fé superficial, mas a viver com dignidade da vida cristã, em coerência com o chamado que recebemos. E essa jornada só é possível quando o Espírito Santo molda nosso caráter com humildade, mansidão, longanimidade, amor e perdão. Agora, a reflexão que fica é: como você tem respondido ao seu chamado? Sua vida reflete a unidade do Espírito e o vínculo da paz, ou ainda carrega marcas de orgulho, mágoa e incoerência? Essa é uma pergunta que só você pode responder diante de Deus. Lembre-se, viver pela fé é mais do que ouvir mensagens, é escolher diariamente a transformação. E se Paulo fosse nosso mentor hoje, ele certamente diria: não fique apenas admirando as verdades espirituais, pratique-as. O corpo de Cristo precisa de homens e mulheres que assumam a autoridade espiritual com responsabilidade e vivam em santidade prática, revelando Jesus em cada detalhe. Não espere a mudança começar nos outros. Permita que ela comece em você. Por isso, quero te convidar a dar o próximo passo. Que tal aplicar esses princípios ainda hoje? Comece perdoando alguém, escolhendo palavras que edificam e buscando a maturidade que só Cristo pode dar. E para continuar recebendo reflexões profundas e conteúdos que alimentam a fé, inscreva-se no canal e ative as notificações. Assim, você caminha conosco nessa jornada de transformação e descobre ainda mais segredos espirituais para a sua vida.